O baniram do grupo por ser fraco, mas ele se revela o cavaleiro mais forte depois de salvar uma garota. Nossa história começa com Red, um cavaleiro excelente no grupo do herói, que salvou o mundo do Lorde Demônio. Ele era irmão da heroína Rudy e seu conselheiro mais confiável, o que irritou Ares, o mago, que disse a Red que ele era inútil sem sua espada lendária e não conseguiria quebrar nenhuma barreira comum. Rei, cheio de frescura, deixa o grupo do herói, adota um nome falso e vai pra Zoltan, uma vila sem graça, daquelas que dão sono. Lá, ele leva uma vida tranquila e pacata como aventureiro Rank D e coletor de ervas, sonhando em abrir sua própria farmácia um dia. Para manter sua identidade em segredo, ele finge ser um fracote e mora num quartinho alugado. Um dia, enquanto Red coleta ervas na floresta, um albear o ataca, mas ele desvia e decide não matá-lo, afinal não estava no seu plano de saúde de aventureiro. Ele volta à vila e encontra um grupo de aventureiros liderado por Albert, um aventureiro Rank B bem arrogante, que primeiro insulta Red e depois faz um escândalo quando ele se recusa a trabalhar para ele. Mais tarde, Red está calculando quanto tempo terá que trabalhar para construir sua casa, quando alguém bate violentamente à porta. É Gonce, o carpinteiro elfo, que diz a Red que seu filho está com uma febre mortal, e o médico não tem o remédio para curá-lo. Gonce implora a Red para salvar seu filho, encontrando a erva medicinal, e ele aceita o pedido, não como aventureiro, mas como amigo. Ele aumenta sua velocidade com várias habilidades de agilidade e corre pela cidade até chegar à floresta. No entanto, ao chegar à área onde as ervas crescem, ele descobre que Albert e seu grupo estavam caçando o Owlbear, e haviam incendiado a floresta por causa de sua magia de fogo imprudente. Red os amaldiçoa, mas ainda assim corre para a floresta em chamas e coleta as ervas necessárias. De repente, o Owlbear ferido o ataca, e Red o mata com um único golpe, fugindo em seguida antes de ser descoberto. Graças ao seu remédio, o menino é curado, e Gonce agradece a Red repetidamente, perguntando como poderia retribuir. Red pede que ele construa sua loja e casa sem custos de mão de obra, e o carpinteiro elfo aceita feliz o pedido. 4 meses depois, a loja de Red está finalmente completa, e ele só pagou pelas matérias-primas. Ele dá uma festa para seus amigos, que incluem metade da população da cidade, e faz um brinde à realização de seu sonho de abrir sua farmácia. Num dia chuvoso, Red está meio cabisbaixo na loja pela falta de clientes quando alguém entra. Ele a recebe animado, mas ao ver o rosto dela, fica mudo de surpresa. A linda e curvilínea Rich fica muito feliz em vê-lo, e ela sabe seu nome verdadeiro, pois são velhos amigos. Red e Rich sentam para tomar chá, e ela o informa que trabalha como aventureira Rank B ali, mas por algum motivo nunca se encontraram antes. Rich não era uma aventureira comum, mas a segunda princesa da nação militar Logarvia, e Red fica curioso sobre o que ela faz num lugar remoto como Zoltan. Ela responde que muitos queriam que ela fosse a próxima governante em vez do irmão, então ela largou o país e suas responsabilidades para viver em paz ali. Rich então pergunta a Red por que ele mudou de nome, e ele responde que também estava escondendo sua identidade e sem ideias para um nome falso, decidiu copiar o dela. Rich cora ao ouvir isso e tenta dar uma cantada em Red com seu jeitinho tímido, antes de perguntar por que ele estava ali. Ele conta a história de ter sido expulso, e ela fica brava por ele. No entanto, ele a acalma com chá de ervas, e Rich o elogia, chamando-o de material para marido, e ele cora. Red mergulha no túnel da nostalgia. Ele conheceu Rich há vários anos quando o grupo do herói estava em Logarvia. Eles estavam numa estalagem, onde Rich deu uma lição num cafajeste que estava tentando ser muito íntimo com ela. Depois disso, ela foi até o grupo dos heróis e, com um ar de superioridade, disse que Logarvia não precisava da ajuda de ninguém para salvar seu reino. Ela era atrevida e nunca honesta sobre seus sentimentos na época, mas aos poucos foi se aproximando de Red. Uma noite, ela visitou o acampamento deles e contou a Red sobre os recentes desaparecimentos de aldeões perto das florestas. Red deduziu que o exército do Lorde Demônio estava por perto e planejava atacar Logarvia. Ele ofereceu a ajuda do grupo do herói para lutar contra eles, mas Rich era orgulhosa demais para aceitar. No entanto, ela logo teve que engolir o orgulho quando o exército demoníaco dominou suas forças e cercou a capital por todos os lados. O general de Logarvia planejou um ataque surpresa às reservas de comida inimigas para enfraquecê-los e pediu ao grupo do herói para servir de isca, lutando na linha de frente. Rich foi com o general para roubar a comida, mas seu exército foi emboscado por demônios, e todos, exceto ela, foram mortos. Essa não foi a pior notícia, pois o general anunciou que era o demônio Shissenden, líder do exército demoníaco, e havia devorado aquele humano para assumir sua forma. Rich estava encurralada e imobilizada, mas então Red veio ao seu resgate, pois havia sentido algo errado com o plano. Ele ajudou Rich a se levantar e o general se transformou no demônio Asura de 6 braços, Shissenden. Red e Rich o enfrentaram para ganhar tempo até a chegada da heroína Rudy. Ela rapidamente cortou todos os braços do demônio e o apunhalou no coração. Enquanto Rudy olhava friamente para Rich, ela se virou para seus camaradas mortos, e os rostos deles a deixaram com um trauma profundo, fazendo-a desistir de lutar. Red a visitou para confortá-la mais tarde, e ela lhe disse que estava com muito medo de perder alguém novamente.
Ela começou a chorar e a se culpar pelas mortes de seus camaradas, mas Red a chamou de heroína de Loggervia e declarou que sem ela liderando seu país, eles não teriam a vontade de lutar. Ele pediu que ela se levantasse e lutasse ao lado do grupo do herói para salvar seu país, e ela se juntou à batalha novamente, saindo vitoriosa. Depois que Red termina de relembrar o passado, Hit lhe diz que quer trabalhar em sua loja. Red fica nervoso e tenta recusá-la, já que contratar uma aventureira Rank B seria um negócio caro. No entanto, Hit está disposta a se aposentar como aventureira e cuidar da loja enquanto ele coleta ervas. Red soa frio, sem saber o que fazer, mas no fim, permite que ela se junte a ele. Eles jantam depois disso, e Hit acha a comida deliciosa, dizendo que poderá comer refeições tão saborosas todos os dias. Ela tagarela sobre querer uma banheira grande o suficiente para 2, e uma cama nova também. Red comenta que ela parece estar planejando se mudar, e Hit, com a maior naturalidade, diz que sim, ia se mudar na hora. Red leva um longo momento de silêncio para processar tudo, mas a chocante realidade o atinge, finalmente. Na manhã seguinte, Red acorda no chão do próprio quarto, já que Hit havia tomado sua cama. Ele vê suas curvas tentadoras e corre imediatamente para o banheiro. Ele prepara o café da manhã quando Hit acorda e eles conversam sobre o dia agitado que terão. Primeiro, vão a uma loja de móveis de um Goblin chamado Storm, que fica chocado ao saber que Hit, a paixão da cidade, está se mudando com Red. Hit quer comprar uma cama de casal para os dois e ela quer que seja forte o suficiente para aguentar uns exercícios intensos. Mas Red é um molenga e fica tímido demais só de pensar nisso. Hit guarda tudo, exceto a cama, em sua caixa de itens e então sai da loja com Red. No caminho, eles veem um menino elfo, Tonta, sendo espancado por um valentão. Red corre para salvá-lo e o valentão joga uma pedra nele com grande força. No entanto, Red a bloqueia e o menino foge. Ele ajuda Tonta a se levantar e descobre que seu amigo Al foi ferido pelo valentão antes. Hit também chega, e Tonta não consegue acreditar que Red conquistou uma gata dessas. Ele cuida do ferido Al, que diz que o valentão e Edeme era amigo deles, mas ultimamente estava ficando bem violento. Red percebe que foi porque a bênção dele despertou recentemente, e não é incomum que bênçãos mudem a personalidade de alguém. A bênção de Edeme parece ser brigão de bar, o que significa que ele pode usar qualquer coisa como arma, tipo John Wick, sabe? Além disso, ele era um talento natural na luta, e isso o deixou super agressivo. Al fica aterrorizado ao saber disso, e não quer receber uma bênção para não se tornar como ele. Hit confortou o menino porque sua bênção, exploradora espiritual, pode ajudá-la a alcançar as almas de outras pessoas e também a falar com espíritos. Comparado a ela, Red nem quer pensar em sua bênção patética, chamada O Guia. Depois disso, Red e Hit vão ao conselho médico para obter aprovação para seu novo analgésico, mas o responsável por aprovar os remédios faz um escândalo e os expulsa, alegando estar ocupado. Hit usa seus contatos e consegue uma reunião com o presidente do conselho, que os informa que o careca aprovou uma nova droga há um mês, mas agora ela está sendo mal utilizada como narcótico, então estão enfrentando muita reação negativa. No entanto, como é um pedido de uma aventureira Rank B, ele aprova pessoalmente o remédio. Red e Hit voltam para casa, mas eles pensam que remédios demoram para fazer sucesso, então ele precisa de algo que seja um hit instantâneo, tipo aqueles truques virais do TikTok. Mais tarde, enquanto Hit elogia a culinária de Red e sugere que ele sirva comida com remédios, ele tem uma ideia e assa biscoitos com remédio para esconder o gosto amargo e torná-los mais atraentes. Os biscoitos ficam ótimos, e no dia seguinte Hit age como vendedora e distribui amostras grátis para todos. Isso atrai uma multidão, e as pessoas fazem fila para comprar os biscoitos medicinais, e Red fica sem estoque antes do meio-dia. Ele fica muito feliz com esse sucesso, então ele levanta e gira Hit, acreditando o feito à dona sorte. Com o passar dos dias, Red e Hit gradualmente entram numa vida normal como colegas de quarto. Eles fazem as tarefas juntos, e Red ainda não consegue acreditar na sorte que o trouxe Hit. Qualquer um que vai à loja e descobre que eles moram juntos fica chocado, de queixo caído, e uma aventureira sai correndo e chorando porque tinha uma grande paixão por Red. Mais tarde, Hit diz a Red que quer beber hidromel. Ela não diz porque estava com vontade de beber de repente e corre para comprar. Enquanto isso, Red está preparando alguns remédios quando Albert aparece em sua loja. Ele afirma que não está ali para comprar remédios estúpidos e confronta Red sobre se ele matou Albert. Quando Albert e seu grupo encontraram o Albert, acharam um corte grosseiro, mas profundo, em seu corpo. Naquela época, Albert levou o crédito por matá-lo, mas ele suspeita que foi Red quem o fez. Red responde que um mero rank D como ele não conseguiria fazer isso, e Albert fica furioso, pois ele continua agindo como um idiota. Ele aponta sua espada para Red, que finge estar com medo e cai no chão. No entanto, Hit retorna bem na hora, e ao ver Albert ameaçar Red, ela o ataca e o chuta contra a parede. Red de alguma forma a impede de matá-lo, e ela o deixa fugir desta vez com apenas um aviso.
Witch ainda está brava, e Red pede para ela se acalmar, já que ele nunca esteve em perigo real e teria lidado com Albert se fosse preciso. Ele pegou a garrafa de hidromel que ela jogou quando correu para salvá-lo, e eles a bebem enquanto jantam. Red brinda a nova vida deles e pensa que tem tudo, exceto uma banheira, e ela quer que seja grande o suficiente para os dois. Como isso levará algum tempo, Red a leva à sauna local, onde ele acaba numa competição de resistência com Gonce e Storm. Gon se desmaia primeiro e precisa ser carregado para fora, e Storm comenta que a sauna parece bem vazia. O velho proprietário responde que uma nova sauna abriu na cidade recentemente e ele não consegue competir com a força avassaladora do capitalismo, meu amigo. Ele perdeu toda a esperança de sobreviver neste negócio, mas seus clientes leais o animam. Mais tarde, Witch, Tonta e agora a esposa de Gonce estão discutindo como podem atrair clientes para a sauna quando Red traz um chá com ervas aromáticas. Isso lhes dá uma ideia, e no dia seguinte eles levam um saco de ervas para a sauna e contam ao proprietário sobre a terapia a vapor usando as ervas. Eles experimentam e o cheiro é agradável e refrescante, e o velho agradece a Red por dar uma sobrevida ao seu negócio moribundo. A terapia a vapor impulsiona seu negócio, e os clientes lotam sua loja. Quando Red e Witch voltam para casa à noite, ela de repente começa a falar sobre o verdadeiro motivo pelo qual queria beber hidromel. Ela explica que em Logevia, casais recém-casados têm uma lua de mel obrigatória de 1 mês, onde bebem hidromel e passam tempo juntos, e ela só queria recriar isso. Red fica nas nuvens, metaforicamente, pois era a primeira vez que Hit confessava seus sentimentos tão claramente, e eles voltam felizes para casa. No dia seguinte, enquanto estão arrumando, pessoas influentes visitam a loja. Red sai para encontrá-los, e eles se apresentam como oficiais da guilda dos aventureiros que querem falar com Reed. Red diz para esperarem até a loja abrir, e lá dentro Reed quer fazer as pessoas lá fora esperarem o máximo possível. Quando ela finalmente sai depois de um tempo, um representante da guilda dos ladrões entra na loja para falar com Red. Ele lhe oferece uma moeda élfica, cujo valor é de 1000 moedas de ouro, e pede que ele corte todos os laços com Reed em troca. Red responde que Reed é inestimável para ele, e ele não a deixará por todo o dinheiro do mundo, e sua resposta obriga o negociador a voltar. Lá fora, Reed também diz aos oficiais da guilda que planeja passar a vida inteira com Red, e que não voltará a aventurar-se de jeito nenhum. Ela volta para dentro e cora porque Red ouviu tudo o que ela disse. Ele pede a mão dela e então a presenteia com uma pulseira com uma pedra de âmbar, afirmando que era o anel de noivado deles. Eles coram como um casal de adolescentes experimentando o amor pela primeira vez. E Hit se lembra de como ela um dia pensou que nunca poderiam ficar juntos. No passado, quando Logevia estava lutando contra o exército do Lorde Demônio, eles decidiram buscar ajuda de países vizinhos. Para isso, Hit sugeriu que passassem pela Floresta Encantada, já que humanos e demônios não conseguem navegar por ela. Mas ele tem uma amiga elfa que pode guiá-los. Eles foram à Vila dos Elfos, onde a elfa encorpada, chamada Yurundala, correu imediatamente para abraçar Red. Hit ficou com ciúmes de como a elfa se agarrava a ele, e ver o quão confortável ele estava com ela a deixou ainda mais insegura. Foi decidido que Rudy, Aris e Witch acompanhariam Red e Yurundala pela Floresta Encantada. Lá, Rudy e a elfa notaram o ciúme no rosto de Witch, e ela a puxou para um papo de garotas. Ela disse a Hit que seu amor por Red era claro para todos, mas que ela deveria tentar expressá-lo claramente em vez de fazer joguinhos. Yurundala disse que não tinha sentimentos românticos por Red, pois humanos vivem pouco, e se apaixonar por ele só traz desgosto e tristezas eternas para elfos como ela. Ela reivindicou Red como seu melhor amigo humano, e pediu que Reed o mantivesse feliz, ficando ao lado dele e o apoiando sempre que ele se sentisse fraco. Depois disso, eles retomaram a jornada, mas encontraram batedores demoníacos esperando por eles no outro lado. Descobriu-se que um dos mercenários que Aris havia contratado estava trabalhando com demônios, e ele os havia traído. Red sabia que tinha que limpar a bagunça de seus companheiros, e ele se ofereceu para ficar para trás com Yurundala para distrair o inimigo, e pediu aos outros para se esgueirarem por trás e buscar ajuda. Witch estava preocupada com ele, mas ele a assegurou de que ficaria bem. Rich e Rudy foram para o país vizinho e voltaram com reforços enquanto oravam pela segurança de Red. Assim que chegaram ao local inimigo, Rudy avançou sozinha e matou mais demônios do que o resto das tropas combinadas. Witch ficou impressionada com o imenso poder da heroína e como ela parecia uma máquina de matar. No entanto, quando Rudy viu Red, ela o abraçou e pediu desculpas por tê-lo deixado para trás. Depois disso, o grupo do herói deixou Logarvia, e apesar do convite de Red, Witch não se juntou a eles, pois sabia que Rudy não gostaria que ela se aproximasse do irmão. Hit continuou sua jornada sozinha, mas o destino a uniu a Red mais uma vez. Mais tarde, Hit tem que fazer uma entrega, mas no caminho, um aventureiro careca a para. Ele era o mesmo homem que ela havia derrotado em seu reino, e agora ele estava trabalhando com a Guilda dos Ladrões para lidar com ela. Ele pede que ela volte a aventurar ou ao seu país, mas Hit se afasta, pois não está interessada em papo furado. No entanto, o careca comete o erro de insultar Red, e Hit o atinge, dizendo para ele tirar o nome do marido daquela boca imunda dele.
O homem diz a ela que seu país a está procurando, mas Reed responde que não planeja voltar. Ela não se importa com seu país ou com a corrida pela sucessão, e ela tem tudo o que quer bem aqui, já que Red está aqui. Logo depois, Red vai ao hospital da cidade para entregar o pedido de remédios, mas então ouve um barulho de algo caindo da casa vizinha. Red e o médico correm para a casa e encontram um homem inconsciente e espumando pela boca. Ele entrega um antídoto de uso geral ao médico antes de apontar um pó branco caído perto do homem. O médico percebe que o pó era, na verdade, o remédio recém-aprovado que estava sendo usado como narcótico, e o homem teve uma overdose. Ele leva o viciado para o hospital e agradece a Red por sugerir o antídoto correto imediatamente. Ele pede que ele estoque mais remédios e Red conversa sobre esse incidente com Rich enquanto almoçam. Ela está preocupada com a droga chegando ao mercado, mas Red diz que não é papel deles investigar e que deveriam aproveitar a juventude. Como um sábio disse, sempre a leve para nadar no primeiro encontro. E Red leva Rich ao rio, onde eles se divertem espirrando água. Mais tarde, enquanto se sentam para comer, ambos estão nervosos, pois nenhum deles tinha experiência em encontros antes. Rich admite que estava muito ansiosa quando o viu pela primeira vez, mas agora ela sempre quer estar perto dele, e eles finalmente se beijam. Depois disso, eles voltam para casa e retornam ao trabalho. Rich ouviu alguns rumores sobre a droga, alegando que ela fazia os usuários se sentirem uma nova pessoa, mas ela não sabe mais nada. Acho que preciso disso para fins científicos, sabe? Nesse momento, um homem ferido invade a loja e Red lhe dá os primeiros socorros imediatamente antes de pedir a Rich para dar uma olhada lá fora. Ela sai e descobre que um membro do grupo de Albert enlouqueceu e está atacando pessoas com um machado. Ele avança em Rich como um louco assim que a percebe. Ela desvia do ataque e se lembra que o homem tinha a bênção do ladrão, e ele não conseguiria balançar uma arma pesada com tanta facilidade. No entanto, ela não tem tempo suficiente para se preocupar, pois mais pessoas loucas, empunhando machados, a cercam. Eles a atacam e ela derruba 2 deles, mas um está prestes a dominá-la quando uma flecha atinge sua cabeça. As outras pessoas também são derrubadas de forma semelhante, e Rich percebe que Albert atirou em todos bem na cabeça. Ela o confronta sobre isso e ele pede que ela trate os que ainda estão vivos e envie a conta para ele depois. Rich fica furiosa com a atitude dele e só consegue controlar sua raiva largando suas lâminas antes que pudesse atacá-lo. No dia seguinte, Rich deita no colo de Red enquanto ele lê o jornal e descobre que não há informações confiáveis sobre o incidente de ontem. Rich acredita que a droga deve ter aumentado o poder das pessoas à custa de sua sanidade. Nesse momento, Tonta e Al chegam, e Red os convida para almoçar. No almoço, Al diz que sua bênção o tocou recentemente e ele está se sentindo ansioso agora. Red responde que eles deveriam ligar para o Disque Denúncia e relatar a bênção porque isso não é normal. Contudo, ao saber que Al tem a bênção de mestre de armas, Red conclui que ele está ansioso por não ter decidido qual arma usar. Al queria trocar sua bênção por algo comum, tipo guerreiro, mas Red diz que guerreiro é a bênção mais batida e sem graça que alguém poderia ter. No dia seguinte, um membro do grupo de Albert vem se desculpar com Rich em nome do chefe. Ela alega que ele andava trabalhando demais ultimamente, e ninguém com bênçãos comuns conseguia acompanhá-lo. Por isso ele estava impaciente e meio estressado. Red sabe que a bênção de Albert é a de campeão, que lhe dá força para superar grandes obstáculos e o impulsiona a deixar sua marca na história. Mas ele não se deu muito bem com essa bênção incrível e não conseguiu ir longe, então veio para Zoltan, e agora se esforça para ser o campeão daqui. Logo, uma tempestade se aproxima e depois de fechar todas as janelas, Red faz leite com mel para Rich, dizendo que era o favorito da irmã quando criança. Ele recorda o passado, quando os pais saíram para comprar cigarro e nunca mais voltaram, então tiveram que viver como órfãos. Certa noite, houve uma tempestade terrível e a pequena Rudy estava sentada quietinha num canto e disse ao irmão que não tinha medo da tempestade porque ela era a heroína. Red segurou a mão dela, inventando que estava com medo, e Rudy ficou feliz que o irmão dependia dela. Ela disse que o amava muito, mas não daquele jeito esquisito, e pediu que ele prometesse que ficaria sempre com ela. Red disse que não podia fazer tal promessa, pois queria sair e se tornar um cavaleiro forte o suficiente para protegê-la um dia. A doce nostalgia de Red é interrompida quando alguém bate na porta, e ele abre para ver o doutor carregando o Al ferido nas costas. Com a ajuda de Red, o doutor trata o garoto e afirma que havia fragmentos de pedra presos no ferimento da cabeça. Logo, Al acorda e grita que o valentão Ademir atacou sua casa com um machado e feriu seus pais. Red corre para a casa dele imediatamente e descobre que os pais estão vivos e não foram feridos por um machado. O doutor também chega logo e os ajuda a se recuperar. O incidente logo toma proporções gigantescas, já que Ademir era filho do capitão da guarda da cidade, e o público quer que ele assuma a responsabilidade. Ademir não foi visto depois do ataque, e o povo também acusa a guarda da cidade de escondê-lo.
Enquanto isso, Red e Reed deixam Al ficar com eles enquanto se recupera. Mesmo depois de alguns dias, o garoto ainda está bem para baixo, e numa manhã, ele pede para Reed ensiná-lo a usar uma espada. Ela lhe dá algumas lições básicas e depois vai descansar, tomando chocolate quente, enquanto Al continua praticando. Red se preocupa que ela talvez não seja uma boa professora, mas Reed responde que será maravilhosa, e eles começam a flertar. Ah, não de novo, estou ficando com ciúmes. Nisso, Gonsin chega correndo e os informa que a guarda da cidade levou Tonta enquanto ele brincava, e nem se deram ao trabalho de explicar o porquê. O irmão de Nal foi falar com os guardas, mas também não o deixaram entrar. Red, Reed e Al vão ao chefe da guilda e pedem que ele solicite à guarda da cidade que lhes permita levar Tonta de volta. Ele só faz isso porque quer deixar Reed em dívida com ele, e lhes escreve uma recomendação. Eles levam a carta ao quartel da guarda da cidade e a mostram aos guardas, que chamam o capitão, pai de Ademir. Ele os deixa entrar e solta Tonta, dando a desculpa de que não sabia que seus homens se recusaram a explicar qualquer coisa à família. O irmão de Nal deixa pra lá e se recusa a apresentar queixa, já que o garoto está ileso. Depois disso, Red pergunta ao capitão por que ele prendeu Tonta, e ele responde que sente que um morador de Zoltan matou seu filho, e por isso queria interrogar um dos amigos dele. Red o lembra que o filho dele é o culpado no momento, e o capitão se recusa a acreditar no testemunho de Al, e acusa os pais dele de forjarem os ferimentos para incriminar o coitadinho do filho dele. Ele insiste que o filho dele não atacaria ninguém com tanta violência, e Tonta também concorda com o capitão sobre a inocência de Ademir, já que ele se desculpou recentemente por tê-lo espancado antes. Ademir até alegou que queria se tornar um guarda da cidade e proteger as pessoas, e prometeu não machucar ninguém sem motivo. Todos ficam confusos depois de ouvir isso, e nem mesmo Red consegue juntar as peças da informação. Depois disso, o capitão pede a Red e Reed que fiquem para uma conversa particular e lhes pede para ajudar a cidade com os problemas que estão enfrentando agora. Primeiro, ele pede a Reed que coopere e assuma a investigação, mesmo tendo se aposentado da aventura, e ela lhe dá uma resposta positiva. Red pergunta ao capitão se o filho dele estava usando o narcótico que inunda o mercado por acaso, e ele fica furioso, alegando que ninguém na família dele jamais usou drogas. Contudo, quando Red pensa nas semelhanças entre este caso e o de aventureiros que ficaram loucos, o capitão admite que a nova droga parecia estar dando às pessoas uma segunda bênção. Logo, Red também volta para a loja, mas Reed saiu para investigar a droga. Al queria treinar com ela, então Red se ofereceu para ajudá-lo a treinar. Usando apenas uma vassoura, ele derruba o garoto e explica como atacar o inimigo de forma imprudente é perigoso. Al aprende rápido e continua praticando até o pôr do sol. Ele pergunta a Red como ele pode ser tão bom em combate se é apenas um rank D, e Red responde que não quer subir de rank porque está satisfeito com a vida que leva agora. Al fica surpreso com a resposta e então lhe conta que, há algumas horas, um estranho homem de um olho só veio à loja e lhe presenteou com uma espada. O homem parecia trabalhar para a Guilda dos Ladrões e deu a Al uma foice vermelha brilhante, alegando que o ajudaria a se tornar um famoso mestre de armas num piscar de olhos. Naquela hora, Al sentiu vontade de treinar imediatamente, mas agora ele expressa suas dúvidas se eram seus pensamentos ou os de sua bênção. Red lhe diz que ele deve levar o tempo que precisar para descobrir isso, porque só empunhando sua arma ele poderá perceber suas verdadeiras intenções. Enquanto isso, Reed pega um homem com a droga proibida e o persegue. Ela pega a bolsa dele enquanto pisa em seu peito, mas isso dá ao homem um ângulo de fanservice bem interessante. Reed recua porque está envergonhada, mas então o homem explode de repente de tanta alegria por ter visto a melhor cena da vida dele. Reed fica chocada com o homem-bomba, mas então mais de seus camaradas a cercam. Ela tenta sacar suas espadas, mas descobre que estão emperradas. Ela chuta um dos homens e os outros tentam atacá-la. Mas então um homem alto e musculoso os agarra pelo colarinho e os nocauteia com um único golpe. O homem remove o capuz e cumprimenta Reed, que o reconhece como Danin, um formidável artista marcial e membro do grupo da heroína. Depois de se limpar com a ajuda de espíritos da água, Reed pergunta a Danin o que ele estava fazendo ali, e ele diz que a heroína o mandou encontrar Red. Reed fica ansiosa que ele o leve de volta, mas Danin lhe diz que, como Red encontrou um lar aqui, ele não planeja forçá-lo a sair. Danin então tira o capuz de um dos homens que acabou de derrubar para revelar que ele é, na verdade, um demônio de rank intermediário. Reed fica chocada ao ver um demônio numa área tão pacífica como Zoltan e Danin pede a ajuda dela para investigar este incidente. No entanto, ele quer que ela o mantenha em segredo de Red, e ela concorda. Depois disso, Reed volta para casa, exausta do trabalho, e imediatamente pula no colo do marido para relaxar. Ela não lhe conta muito sobre o que aconteceu lá fora e descobre que alguém da Guilda dos Ladrões presenteou Al com uma espada enquanto os dois estavam fora. Red quer que ela dê uma olhada. Reed usa sua magia para analisar a espada, e ela descobre que era uma boa espada. No entanto, havia um feitiço de rastreamento lançado nela, e a localização da espada estava sempre sendo transmitida para o conjurador.
Red pergunta o que a Guilda dos Ladrões ganharia rastreando Al, mas Hit tem coisas mais importantes a fazer, tipo flertar com Red e fazer drama por manter Daninha em segredo dele. No dia seguinte, Red e Hit levam Al a um ferreiro para fazer sua primeira arma. Enquanto Hit o ajuda a escolher o design e o material, Red ouve uma comoção lá fora e vai verificar. Um homem está reunindo pessoas descontentes para protestar contra a guarda da cidade. Red pergunta a alguns aventureiros o que está acontecendo e eles respondem que o homem que incitava a multidão foi pago pelo líder da Guilda dos Ladrões para causar tumulto. Logo, a cama de casal que Hit pediu chega e Red fica boquiaberto ao vê-la esperando por ele na cama. Ele pula e pede para ela deitar ao lado dele. Eles trocam uns beijos e flertes, mas então percebem que tem uma criança na casa. Então decidem adiar a noite de amor para outro dia e vão dormir. Na manhã seguinte, Hit se cobre da cabeça aos pés e se aventura por alguns becos sombrios, onde o aventureiro careca e seus camaradas da Guilda dos Ladrões a cercam. Eles pensam que estão lidando com Al por causa da espada com o rastreador, mas Hit joga o capuz para trás para revelar que os enganou direitinho. Baldi fica furioso por ter sido enganado, e ele comanda seus homens para atacá-la, mas Hit é ágil demais para eles e os derruba todos. Um homem é deixado por último, e ele pensa que terá uma bela briga com a famosa aventureira Hit. Ela também percebeu a verdadeira identidade do homem e lhe disse para parar de fingir ser humano. Ele sorri, e então se transforma de repente num enorme demônio do machado, e sua luta com Hit começa. Por outro lado, Al está esperando na loja com um guarda quando o homem de um olho só que lhe deu a espada bate novamente. O guarda abre a porta e o deixa entrar, revelando que ele estava em conluio com a Guilda dos Ladrões. O homem de um olho só diz que enquanto Hit pensa que os enganou, ela apenas caiu na armadilha deles. O plano real era mandá-la embora para que pudessem sequestrar o elfo. Al tenta revidar, mas um homem rapidamente se move atrás dele e agarra sua mão. O garoto pergunta o que eles querem, e o homem de um olho só afirma que o farão o herói de Zoltan. Ele leva Al à Guilda dos Ladrões e o apresenta ao líder deles, um hobgoblin chamado Big Rock. Big Rock começa a contar a Al sua história de vida sem que ninguém peça. Ele explica como nasceu nas favelas e lutou para chegar ao topo. Agora que está em Zoltan, ele quer assumir o controle desta área e mudá-la de acordo com sua visão. Para isso, ele precisa da droga que estava deixando todo mundo louco. Ela se chamava Bênção do Diabo, e era feita dos corações de demônios do machado. Big Rock diz que até agora, só Deus dava bênçãos às pessoas, mas ele não está satisfeito com isso. Ele acredita que a maioria das pessoas também sente uma certa insatisfação por ter o propósito de suas vidas já decidido por causa de suas bênçãos, e não poder fazer nada a respeito. Big Rock afirma que sua bênção é a de mestre torturador, e mesmo sendo um criminoso experiente, ele odeia sua bênção que é cruel e repugnante demais. Usando a bênção do diabo, ele conseguiu uma segunda bênção, e uma segunda chance na vida, e agora ele quer dar essa chance a todos e tê-los sob seu controle. Para isso, Big Rock precisa de uma revolta na sociedade, e ele quer que Al seja sua ferramenta para iniciá-la. Ele comanda seus homens para trazerem a Demi, que se desculpa com Al, dizendo que só tomou a bênção do diabo para ficar forte como o pai, mas acabou causando problemas para todo mundo. Do lado de fora da casa de Big Rock, uma enorme multidão se reuniu, consistindo principalmente de aventureiros e cidadãos descontentes. Big Rock leva-o à sacada e então começa a se dirigir à multidão. Ele os incita dizendo que a guarda da cidade é cheia de uns completos incompetentes que não conseguem encontrar o culpado por atacar a família inocente de Al. Ele os acusa de esconder a Demi, já que ele é filho do capitão deles. A multidão começa a ficar agitada, e então Big Rock chama os dois guardas da cidade que trabalham para ele. Eles mentem e dizem que participaram de esconder a Demi porque o capitão os ordenou, mas que não podem mais fazer isso. Big Rock declara que iniciará uma revolução para derrubar a guarda da cidade e salvar Zoltan de sua tirania. Para isso ele pede a Al que pegue sua espada e mate a Demi para dar início à revolução. Al não quer fazer isso, e Big Rock tenta convencê-lo de que a Demi foi quem tentou matar seus pais. Ele diz sem vergonha que, embora eles tenham dado a droga e o machado a ele, foi a Demi quem decidiu ir atrás dos pais. Al ainda não está confortável com a ideia, mas então Big Rock usa suas habilidades de lavagem cerebral para compelir Al a matar o garoto. Ele pega a espada e se aproxima de Ademi, mas assim que vê seu reflexo na lâmina, a lavagem cerebral se desfaz, e ele cai em si. Al ataca, mas ele só corta as cordas que prendem a Demi e não o machuca porque não quer ferir ninguém. A Demi fica grato, mas então o homem de um olho só lhe mostra um machado e ele fica ativado. Big Rock explica que por causa das bênçãos do diabo, sempre que a Demi vê um machado, ele sente o impulso de matar. Al tenta fazê-lo voltar a si, mas a Demi corre e pega o machado. Big Rock diz a Al para matá-lo ou ser morto, mas antes que alguém possa se mover, um homem encapuzado avança e corta o machado, derrotando o homem de um olho só num instante. O homem agarra a Demi, e então diz aos ladrões que eles pensaram que enganaram Hit, mas foram enganados por ele. Ele é na verdade Red, que estava escondido entre os ladrões o tempo todo. Ele diz a Al para agarrá-lo e então pula da sacada, usando sua habilidade queda lenta.
Red foge com as crianças e as leva para um lugar seguro para dar a Ademi um antídoto para suprimir sua segunda bênção. Logo, um aventureiro chamado Bui, que trabalha com Red, chega lá e leva as crianças. Enquanto Red fica para trás para lidar com os aventureiros que vêm atrás deles. Ele sai para enfrentar Big Hawk, seus homens e Albert, que se aliou a eles. Albert ataca Red usando suas técnicas de artes marciais e espada demoníaca, mas ele defende os ataques com sua espada de bronze barata. Albert percebe que Red é realmente forte e que o tempo todo ele estava apenas fingindo ser fraco. Red não lhe dá muita atenção e nota algo estranho em Big Hawk. Ele não tenta esconder nada e responde que é Belial, um demônio de contrato usando o corpo do Hobgoblin. Red entra numa brincadeira leve com o demônio, dizendo que como Zoltan é um lugar bem preguiçoso, ele deve ter tido um trabalho danado para chegar ao topo da guilda dos ladrões, e Belial não poderia concordar mais. Para mudar as coisas, ele contou com a ajuda de Albert, um forasteiro com grandes ambições, e também formou um contrato com ele. Albert declara que Zoltan é um lugar tão insignificante para alguém como ele, e é por isso que ele fez um acordo com o demônio de contrato para se tornar mais poderoso, e assim poder ter um papel importante na derrota do Lorde Demônio um dia. Ele afirma que não fará nada de mal mesmo depois de fazer um acordo com demônios, mas Red o lembra que por ele ter apoiado a Guilda dos Ladrões, muitas pessoas já perderam suas vidas. Albert pensa neles como um sacrifício necessário e diz que, com seu contrato, ele planeja levantar um exército em Zoltan e então liderá-los para lutar contra o Lorde Demônio sob o comando do herói. Ele está bem perdido em sua ilusão e pede a Red que se junte a ele para que possam entrar no grupo do herói. Ele diz a Red para decidir se quer ir com ele e ser um herói ou derrotá-lo e ser o salvador de Zoltan. No entanto, Red lhe diz que não vai escolher nenhuma das opções, e guardas da cidade de repente o cercam. O chefe da guilda chega lá e diz a Albert que ele está sob prisão e tem o direito de permanecer em silêncio. Albert fica frustrado e pergunta a Red por que ele não pode simplesmente lidar com ele e alcançar a glória. Mas Red responde que está contente administrando sua farmácia com Rich. Albert não consegue aceitar isso, e pede que ele ao menos o mate para que possa ser lembrado como algo mais do que um criminoso de quinta. Ele avança contra Red, que desvia do golpe sem esforço. Red ataca com grande velocidade e precisão, e antes que Albert perceba, ele perdeu o braço. Albert cai de joelhos, chorando porque seus planos falharam. E Red lhe diz que ser um herói não é apenas sobre força física. Ele sabe que Albert sempre se esforçou para ser o herói de Zoltan, apesar de suas falhas, mas no fim escolheu o caminho errado. Enquanto isso, Bowie levou Al e Ademi para a residência de Big Hawk, onde a multidão ainda está reunida. Ele os faz flutuar usando magia, e os garotos explicam que tudo o que aconteceu foi uma conspiração alimentada pela Guilda dos Ladrões. Al diz que Ademi não machucou sua família, mas foi a medicina demoníaca que o fez, e ele avisa os moradores para pararem de tomar aquela droga. Al declara que já perdoou Ademi e eles voltaram a ser amigos, então o povo não tem mais motivo para brigar, e eles se dispersam em silêncio. Belial, ou Big Hawk, é preso e colocado na cadeia quando Bui o visita. Ele chama Belial pelo nome, e o demônio percebe que o homem era na verdade o general demônio Shisandan. Shisandan o estrangula dizendo que foi sorte eles não terem se encontrado na frente de Red, porque teria sido uma confusão e tanto. Ele pergunta a Belial por que ele pensou em vender a bênção do diabo e mentir que era feita do coração de um demônio do machado. Shisandan sabe a verdade por trás da droga e diz ao seu velho amigo que, se os humanos descobrirem a verdade de que a droga pode ajudá-los a despertar seu verdadeiro potencial, as coisas ficarão muito ruins para os demônios rapidinho. Belial declara que está encerrando seu contrato com Big Hawk e de repente revela sua verdadeira forma como um bode. Ele arromba a cela da prisão e alcança a cela de Albert, prometendo dar-lhe o poder para escapar e se juntar ao grupo do herói. Albert chegou ao fundo do poço e ele nem se importa mais com isso, mas o demônio bode o lembra que ele já assinou um contrato com ele para derrotar o rei demônio, e ele deve agir em relação a isso. Albert lhe diz para fazer o que quiser e o demônio Belial forja um novo contrato. Em algum lugar bem longe de Zoltan, a heroína Rudy e seu grupo estão passando por momentos difíceis desde que Red foi expulso. No início, o grupo fez um bom progresso e o Mago Ares recrutou um novo membro para substituir Red. A garota se apresentou como Tis, uma assassina, e conheceu Danan, o artista marcial, e Theodora, a cruzada. Depois disso, Rudy veio vê-la e apesar de sua aura intimidadora, Tis conseguiu manter a pose, mesmo estando muito nervosa para ficar na frente da heroína. Rudy então disse à sua equipe que no dia seguinte eles partiriam para recuperar uma arma usada pelo rei demônio anterior. No entanto, isso foi mais fácil falar do que fazer, e depois de não encontrar nenhuma pista por um longo tempo, o artista marcial Danan começou a ficar frustrado. Ele disse abertamente a Ares que ele era péssimo em gerenciar o grupo, e as coisas nunca estiveram tão ruins quando Red estava com eles.
Danan quer deixar o grupo para encontrar Red, e ele não ouve Ares enquanto este tenta impedi-lo. No entanto, quando Rudy aparece, Danan começa a suar frio sobre deixar o grupo, mas ela o permite procurar pelo irmão. Ares fica chocado, pois pensou que a heroína sem emoções não daria tal ordem. Antes de partir, Danan conversa com Theodora, e ambos acreditam que Ares guardava rancor de Red há muito tempo. Eles se perguntam se Ares poderia tê-lo matado, mas têm certeza de que, mesmo que Red tivesse apenas habilidades comuns, ele era forte o suficiente para sobreviver lutando contra qualquer um ali. Com isso, Danan parte em sua jornada para encontrá-lo e trazê-lo de volta. Rudy continua esperando que Danan traga seu irmão de volta, sempre que fazem uma pausa, sabe? Enquanto isso, Ares está cada vez mais irritado, porque nada dá certo pra ele, e eles ainda não têm pistas sobre a arma suprema do antigo Lorde Demônio. Que fase! A novata, Thais, não tem com quem conversar, coitada. Então, Theodora se aproxima e explica que o grupo deles nem sempre foi essa bagunça, viu? Ela fala sobre o irmão da heroína, Red, que resolvia todos os problemas fora de combate perfeitamente. E mesmo na batalha, ele nunca foi um peso pra ninguém. Um verdadeiro craque. Theodora acredita que a heroína e o grupo precisam muito do Red de volta, tipo, pra ontem. À noite, Rudy está num canto da sua tenda, pensativa. Ela não precisa dormir por causa da sua bênção poderosa, que coisa, né? Mas as noites estão ficando chatas e longas sem o irmão pra fazer companhia. Que solidão. Quando Red sumiu, Ares disse que ele tinha ido explorar o Lorde Demônio sozinho. Aham, sei. Ele inventou 1000 desculpas pra ela acreditar nessa mentira deslavada, e depois ainda teve a cara de pau de dizer que tentaria guiá-la no lugar do irmão, que é a Audácia. Rudy percebeu que Ares estava mentindo e que tinha feito algo com Red, o safado. Então, na sua fúria, ela abriu um buraco nele com um soco. Que força! No entanto, ela sabia que ele era importante para a missão, infelizmente. Então, ela o restaurou completamente antes que ele batesse as botas. Ufa! Mas Ares começou a temer Rudy a partir daquele dia. E com razão, né? Rudy agora sente um vazio no coração sem o irmão e deseja que ele volte logo. Que pena. Logo, eles encontram as ruínas do antigo rei demônio escondidas num deserto. Que achado! Ares está confiante de que a arma suprema do Lorde Demônio está lá. Convencido ele afirma que sua bênção de sábio é a segunda maior, depois da heroína de Rudy, e que juntos eles certamente terão sucesso. Veremos. Tis vai reabastecer as garrafas antes de entrar nas ruínas, e Rudy se aproxima dela. Que momento! A assassina nervosa pergunta quando ela dorme, já que sempre a vê acordada. E Rudy responde que não dorme. Que loucura! Por causa da bênção, ela tem resistência a tudo. Sono, fadiga, doenças, fome e até emoções. Que poder! Rudy diz que sua bênção a guia para ser uma heroína robótica, sem emoções ou necessidade de manutenção. Que barra! Só o que a leva ao sucesso na missão permanece com ela. O resto, tchau, tudo mais foi removido, e é por isso que ela não pode ir atrás do irmão mesmo sentindo falta. Que triste. Logo, Rudy e seu grupo entram nas ruínas e encaram um demônio gigantesco. Que encrenca! Rudy manda Thais procurar pistas de armas enquanto eles lutam contra o demônio. Multitarefa. Ela se lembra do que o irmão a ensinou sobre eles. Que memória. Todos os demônios compartilham a mesma bênção que os força a matar e destruir. Quase como se Deus quisesse que eles fossem os vilões deste mundo. Que ironia. Rudy avança contra o demônio e o ataca, e Theodora segue seu exemplo. Que dupla. Ares não percebe que o demônio está prestes a atacá-lo, que desatento. E quando Theodora o alerta, ele se mija nas calças. Que vexame. Rudy o protege, e então, com a ajuda de Theodora, ela derrota o demônio. Que alívio. Ela diz a Ares que nunca precisou cobrir tanto o irmão e o chama de inútil, direta a ela. Ares ainda está amargurado e delirante, culpando Red, Danan, Urundala, a OTAN e a ONU por não ter visto o ataque. Que viagem! Logo, Tis volta ao grupo, e Ares pergunta se ela achou a arma do Lorde Demônio, e ela responde que encontrou algo bem melhor. Que mistério! Ela os leva a um hangar subterrâneo e mostra o dirigível particular do Lorde Demônio. Chique, né? O grupo o pega e voa pra longe com Tis pilotando. Que aventura! Ela pergunta a Rudy se há algum lugar que ela queira ir. E ela responde que sim, mas não deveria, pois seria contra seu dever de heroína. Que dilema. No entanto, um dia, Albert e Belial chegam ao acampamento da heroína à noite, e ela descobre as circunstâncias deles, que a impulsionam à ação. Que reviravolta. Na manhã seguinte, Ares fica chocado ao ver o dirigível partir sem ele e Theodora, mas ela está bem tranquila. Que calma. Ares ainda pensa que a heroína não conseguirá lutar sem a magia dele, o convencido. Mas Theodora diz que Rudy vai se virar sozinha, sem problemas. Ela então vai checar a tenda da heroína. E além do corpo de Belial, que horror! Ela encontra o distintivo da heroína e se pergunta por que Rudy o deixaria para trás. Que mistério. Tis está pilotando a nave a toda velocidade em direção a Zoltan. Que adrenalina. E ela pensa que ser só a motorista da heroína é bem melhor do que viver como assassina. Que mudança. Ela pergunta a Rudy por que estão indo para Zoltan e ela responde que está interessada na droga que Albert mostrou. Que curiosidade. Ontem à noite, quando Belial a procurou, ele tentou vender a ideia de que não era como os outros demônios. Que papo! Em vez de buscar guerra e destruição, ele é um dos demônios que adoram o Deus Todo-Poderoso e desejam viver segundo seus ensinamentos. Que reviravolta, hein? Rudy achou ele um caso curioso e então perguntou sobre a droga conhecida como a Bênção do Diabo. Que nome? Ali explicou que a droga era feita do coração de um demônio machado, que coisa, e que ao usá-la, a pessoa poderia obter uma segunda bênção. Que tentação.
Ao consumir as drogas, o nível da bênção original diminuía, que interessante. E isso facilitava subir de nível matando monstros e demônios mais fracos. Que estratégia! Os efeitos também eram temporários, e quando a droga passava, que alívio. A bênção original voltava a um nível superior ao inicial. Que maravilha! Voleil disse que isso poderia ajudar os humanos a vencer o Lorde Demônio, mas Rude não se importou com a maior parte da explicação, nem um pouco. E a única coisa que ela gostou foi que poderia enfraquecer a própria bênção. Que peculiar! Ela afirma que como venenos e maldições não a afetam, quer testá-los. Que coragem. Ela come o saco inteiro da droga, o suficiente para dar overdose numa vila inteira. Que exagero. E os resultados finais a agradam muito. Que satisfação. Agora Rude quer um suprimento constante dessa droga e vai pra Zoltan encontrar o gênio por trás dela. Tipo um Heisenberg da vida. Que figura. Ela diz a Tis para tratá-la como uma viajante comum e esconder que ela é a heroína. Que disfarce. Tis fica nervosa só de estar ao lado dela, mas aceita o pedido com calma. Que contraste. Enquanto isso, Red está entediado na loja, já que o inverno chegou. Que friaca. E as pessoas estão com preguiça demais para sair de casa. Que vida. Red chega com chocolate quente e sugere algo que as pessoas gostariam no frio. Que ideia. E ela se lembra que no país dela usavam aquecedores de mão. Que sacada. Red gosta da ideia, mas teme que não funcione. Que dúvida. Hit garante que será um sucesso, pode apostar. E ele prepara amostras para distribuir aos amigos. Gonce, Storm, o Doutor e o pessoal da guilda. Que generosidade. Todos gostam do produto, mas ele volta para casa de mãos vazias e frias. Que ironia. Hit o encontra no caminho, e depois de falarem que todos gostaram do produto, começa a nevar. Que lindo. Red diz que devia ter guardado aquecedores de mão para eles também, que mancada. E Hit mostra que ela tem um. Que esperta. Eles o seguram entre as mãos, caminham, sentam num banco, flertam e se beijam na neve. Que romântico. Alguns dias depois, Tis e Rude pousam na floresta perto de Zoltan. Que chegada. Tis prepara roupas para Rude parecer menos suspeita, mas se preocupa com a espada dela. Que dilema. Rude planeja resolver isso e entrega a espada a Tis enquanto entra na floresta. Que mistério. Depois de alguns minutos, ela volta com uma espada diferente. Que rapidez. Afirmando que a pegou de uma colônia de goblins que curou com sua habilidade. Que história. Depois disso, elas vão pra cidade, mas um guarda bloqueia a ponte, exigindo dinheiro para atravessar. Que abuso. Rude o confronta sobre o imposto injusto e ele diz que é uma nova ideia de golpe que ele teve. Que cara de pau. Ela se recusa a pagar, e o soldado a ataca, que audácia. Mas ela o manda voando pro rio com apenas uma mão. Que força. Minutos depois, o guarda-bobo se aquece numa fogueira quando Red passa pela ponte. Que coincidência. O guarda corre até ele, contando sobre uma garota forte que o esmurrou agora mesmo. Que surra. E todos os seus pertences foram levados pelo rio. Que azar, ele quer pegar todo o dinheiro de Red. Mas Red acaba socando-o com toda a força e o manda voando de novo. Que lição. Logo, Rude entra na cidade carregando um monstro gigante que caçou no caminho. Que entrada triunfal, e o guarda fica sem palavras para fazer perguntas. Que medo. Tis não entende como pode fazer a heroína se destacar menos, que desafio. Então ela decide ir para uma pousada mais cedo, que sensato. À noite, Red volta a Zoltan quando o portão está para fechar. Que timing. E o guarda o convida para uns drinks. Que amizade. Eles vão a um boteco local, onde Tis também aparece enquanto explora a cidade. Que coincidência. Red começa a conversar com ela e nota que ela é bem equipada e discreta. Que observador, o que significa que ela é provavelmente uma espiã ou assassina. Que perigo. Tis também percebe os sentidos aguçados e a força oculta de Red. Que esperta. E ambos pensam que o outro é um profissional. Que encontro. Tis volta pra pousada e informa Rude que conheceu alguém que pode ser problemático. Que encrenca. Ela acredita que Red é provavelmente o aventureiro mais forte da cidade. Que poder, e que eles não devem arrumar briga com ele de jeito nenhum. No entanto, Rude não percebe que Tis está falando do Red. Que confusão. E ela decide que devem ficar longe dele. Que ironia. No dia seguinte, ela explora a prisão, onde o alquimista que criou a droga está preso. Que missão. Rude se pergunta o que o irmão faria para tirá-lo da prisão. Que saudade. E só de imaginá-lo conversando com ela, a saudade aperta. Que emoção. Graças à droga, sua bênção enfraqueceu e suas emoções voltaram. Que alívio. Então ela decide procurá-lo depois disso. Que decisão. À noite, Rude e Tis se infiltram na prisão e vão para a cela do Caolho. Que ousadia, a quem chamaremos de Heisenberg a partir de agora. Que nome. Rude exige que ele faça a bênção do diabo para ela. E ele tem medo demais para recusar. Que pressão. Na manhã seguinte, Tis acorda e vê que Rude não consegue dormir, pois o efeito da droga passou. Que chato. Ela planeja curar Heisenberg para que ele possa voltar a trabalhar. Que eficiência. E pede a Tis para achar remédios para ele, já que não quer revelar seu poder de cura. Que segredo. Tis descobriu uma boa farmácia e leva Rude junto. Que sorte, mas assim que Rude entra na loja, ela vê Red. Que surpresa. Nenhum dos dois acredita que estão se vendo de novo. Que emoção. E Rude sorri enquanto corre para abraçar o irmão. Que reencontro. Dance também estava na loja e fica confuso, pois Red nunca falou da irmã. Que situação. Ele os deixa a sós e Tis pergunta a Red se tudo bem deixar o elfo ir depois de descobrir o segredo deles. Mas Red confia nele. Que lealdade. Depois disso, Tis se apresenta como sua substituta no grupo da heroína. Que reviravolta. Rude pergunta a Red se ele mora com alguém e assim que descobre sobre Witch, ela não fica feliz. Que ciúmes. Red muda de assunto e conta a verdade sobre como o deixou para fazer aquilo. Que sinceridade. Rude promete dar uma lição em Ares quando voltarem.
Que vingança, e pede a Red pra se juntar ao grupo de novo, dizendo que todos o querem de volta. Que apelo. Ela explica como Yarendala deixou o grupo depois dele, e Danan também saiu sozinho pra encontrá-lo. Que lealdade. Red fica chocado, pois achava que tudo ia bem pro grupo de Rudy. Que engano. No entanto, ele não pode deixar esta cidade porque encontrou um motivo pra viver aqui. Que reviravolta. Ao ouvir isso, Rudy declara que também vai se mudar pra esta cidade. Que decisão. Tanto Red quanto Tis ficam chocados ao ouvir isso. Que surpresa. E então Hit volta das compras. Que timing. Ela também se assusta ao ver Rudy, e então Red traz chá pra todos. Que hospitalidade! Ele pergunta a Rudy o que atrasa Zoltan, e ela responde que procurava alguém pra ajudá-la a derrotar o Lorde Demônio. Que missão! De bônus, ela também encontrou o irmão. Que sorte! Hit fica ansiosa e teme que Rudy leve Red embora. Que medo! Mas ele a assegura que não planeja ir a lugar nenhum e ficará com ela. Que alívio! Rich olha pra Rudy em busca de aprovação, e ela também fica chocada ao saber que ia ficar ali. Que reviravolta! Depois disso, Rudy vai pra sua pousada e Red diz pra ela vir quando quiser. Que convite! Ao sair, Rudy de repente tem um piripaque quando o remédio passa, e ela se reabastece de novo. Que situação! À noite, Tis vai até Heisenberg e diz que não planejam sair de Zoltan tão cedo. Que notícia! E ele entra em pânico, porque se for preso desta vez, será executado. Que desespero! Tis então volta para Rudy e informa que Heisenberg quer um laboratório completo para fazer a droga. Que exigência! E ela já tem alguns planos para isso, que esperta. Ela ouviu falar de ruínas élficas na montanha próxima e quer montar o laboratório lá. Que ideia! Tis acha que talvez não seja uma boa ideia, e então Rudy de repente se vira pra ela. Que susto! Tis fica apavorada quando a heroína estende a mão pro seu aranha de estimação. Que medo! E ela pula pra trás sacando a lâmina. Que reação! Ela sente que Rudy quer machucá-la, mas Rudy diz que não tem intenção de ferir ninguém e até pede desculpas pelo mal entendido. Que situação! Tis percebe que, embora todos esperassem que a heroína salvasse o mundo, até os membros do grupo tinham medo dela. Que triste. Ela não tinha amigos, e suas interações sociais limitadas significavam que não sabia como se aproximar dos outros. Que solidão. Tis se sente mal por sacar a arma, e vai até Rudy, deixando-a acariciar sua aranha. Que fofo. No dia seguinte, Rudy tenta ajudar na loja do irmão, mas por causa da sua aura assustadora, todo mundo foge. Que vexame. Red sugere que ela sorria mais, mas ela tem dificuldade até nisso. Que desafio. Ele então a convida para ir com ele ver a cidade juntos. Que passeio. Ele a leva à sauna primeiro, onde todos comentam como ela é fofa. Que fofura. E Rudy se esconde atrás dele morrendo de vergonha. Que meiga. Ao sair da sauna, Rudy pede desculpas por se destacar tanto. Que modéstia. E Red diz que não há problema nisso, e ninguém vai se intrometer nos assuntos deles aqui. Que alívio. Ele acaricia a cabeça dela, chamando-a de seu orgulho e alegria. Que carinho. E Rudy deseja que este dia dure para sempre. Que momento. Enquanto isso, Ares e Theodora viajam para Zoltan para rastrear a heroína. Que perseguição! E Albert serve de guia. Que trio! Ares começou a mostrar sinais claros de doença mental. Que barra! Mas infelizmente magia de cura não funciona nisso. Que pena! Albert ainda é um coitado deprimido e sente que não fez nada para ajudar ninguém. Que tristeza! Theodora diz que ele os estava deixando para a heroína, e isso já era o suficiente. Que consolo! De volta a Zoltan, Red recebe Rudy e Tis para jantar. Que anfitrião! E serve o leite com mel favorito de Rudy de sobremesa e até prepara um agrado para a aranha de estimação de Tis. Que fofo! Red diz a Rudy para tomar um banho antes de voltar para Eurion. Que relaxante. E como ela é muito velha para tomar banho com o irmão, decide tomar com a cunhada. Que ideia! Tis também fica animada para se juntar a elas, dizendo que é uma crítica de banhos. Que figura. No banho, Rudy pergunta a Hit o quão próxima ela é de Red. Que curiosidade. E ela responde que fizeram tudo, menos fazer bebê. Que direta. Hit também fica curiosa sobre a infância de Red. E Rudy diz que ele sempre foi uma pessoa maravilhosa e cuidou dela. Que irmão. Ela começa uma história da infância, quando não tinha evoluído a bênção e ainda era fraca. Que lembrança. Um dia, ela saiu procurando a amiga perdida, já que ainda era a heroína. Que responsabilidade. Rudy a encontrou em frente a uma caverna, mas ao tentar salvá-la, um urso coruja os atacou. Que perigo. Como heroína, ela priorizou a vida da amiga à sua, e ficou gravemente ferida na luta. Que coragem. Ela se curou e revidou, esfaqueando o olho do urso coruja. Que bravura. No entanto, ela foi jogada no chão e a amiga fugiu. Que decepção. Enquanto Rudy lutava para se levantar, percebeu que não havia chance de vencer. Que desespero. E ela clamou desesperadamente por ajuda ao irmão. Que apelo. Bem quando o urso coruja ia atacá-la, Red chegou e cortou a fera ao meio. Que herói. Ele abraçou Rudy e disse que tudo estava bem agora. Que alívio. Agora, Rudy diz a Hit que sua bênção entorpece suas emoções. Que barra. Ela não consegue aproveitar nada no presente, e o que sentiu no passado é sua única bússola para manter a sanidade. Que triste. Ela admite ter ciúmes de Red Logarvia, pois ela podia expressar suas emoções livremente e estava se aproximando de Red. Que inveja. Rudy começa a chorar, dizendo que não queria ser a heroína, mas sim alguém como Red. Que desabafo. Tis ouve a conversa toda e percebe que até agora só Red podia salvar a heroína. Mas de agora em diante, ela jura ficar ao lado dela e salvá-la do fardo do dever, como amiga. Que lealdade. No dia seguinte, Tis visita Red e Rich sozinha, e eles a agradecem por ser amiga de Rudy. Que gentileza. No entanto, ela está ali para dedurá-la sobre o uso das bênçãos do diabo. Que fofoqueira. Red fica chocado que o demônio Belial a abordou e a transformou numa viciada.
Que absurdo. Ele acredita que, embora a bênção de heroína lhe dê imunidade a venenos, se a droga enfraquecer a bênção, os efeitos colaterais podem surgir logo. Que perigo. Tis também contou que foram elas que tiraram Heisenberg da prisão. Que ousadia. E ela pergunta a Red se ele está bravo com a irmã por isso. Que preocupação. Ele deseja perdoá-la desta vez, já que ninguém se feriu, e Tis fica feliz em ouvir isso. Que alívio. Ela pede que ele diga isso a Rudy também, já que ela provavelmente teme que ele esteja bravo. Que sensibilidade. Tis pede que Red compre equipamentos de alquimia para o laboratório de Heisenberg enquanto ela leva Hit ao esconderijo. Que organização. Enquanto isso, Ares e os outros também chegaram a Zoltan. Que coincidência. E eles vasculham a cidade em busca de pistas da heroína fugitiva. Que busca. Eles têm um feitiço de invisibilidade para se esgueirar. Que esperteza. Mas o demônio Shisandan, disfarçado de aventureiro Bui, ainda nota a presença deles. Que perspicácia. Por outro lado, Red está comprando equipamentos de alquimia quando Danan o cumprimenta, e ele está sem um braço. Que surpresa! Eles conversam sobre o que aconteceu depois que ele deixou o grupo. Que papo! Mas não notam Theodora e Albert sentados perto, protegidos pelo feitiço de invisibilidade. Que descuido! Danan pergunta a Red por que ele deixou o grupo, e ele responde que era um estorvo na batalha. Que modéstia! Danan não concorda e diz que ele é um guerreiro formidável, que mantém a calma mesmo contra inimigos mais fortes. Que elogio! Ele quer que Red volte ao grupo, mas é recusado como todos antes dele. Que pena. Red então conta a Danan que Rudy também está na cidade e como ela sofre mental e emocionalmente por causa da bênção. Que drama. Danan tem QI de temperatura ambiente, mas pelo menos percebe isso, ao contrário de muitos dos meus amigos. Que figura. Ele não entende as complicações da bênção de Rudy e decide que tentará ajudá-la de todas as formas. Que boa intenção. Antes que ele tome decisões precipitadas, Red pede que ele conte sua história primeiro. Que sensato, Dana diz que podem conversar enquanto caminham e afirma que perder o braço direito não é grande coisa. Que coragem. Por outro lado, Ares está descansando numa pousada quando Deninho visita. Que encontro. E este tem os dois braços intactos, o que significa que é provavelmente o falso. Que impostor. O falso Denin diz a Ares que Red se estabeleceu com Hit aqui e até tem uma pequena farmácia. Que vida. Ares fica puto com isso também, reclamando que depois de expulsar Red do time, ele resolveu se aposentar e casar com a mulher que amava. Que raiva. Ele pede a Danon para levá-lo à loja de Red para tirá-lo da vida da heroína de uma vez por todas, mesmo que precise usar força letal. Que obsessão. O falso leva o Ares louco à farmácia, onde ele destrói tudo para desabafar a frustração. Que fúria. Ele quebra frascos de remédios e vasos de plantas antes de entrar no quarto e rasgar a cama deles. Que vandalismo. O falso Daenin o deixa fazer o que quiser, na verdade ele curte a raiva patética dele. Que vilão. Por outro lado, Red e Daenin correm de volta para a loja quando Daenin diz que o general demônio Shizenden ainda está vivo. Que notícia. Eles lutaram antes enquanto ele procurava Red e Shizenden mordeu seu braço e o jogou no mar. Que batalha! Agora ele estava vagando por esta área na forma de um aventureiro humano. Que disfarce! Red acha difícil acreditar que o demônio sobreviveu depois que Ruth perfurou seu coração. Que mistério! Mas Danin diz pra ele pensar nisso depois. Que urgência! Nesse instante, um dragão espiritual voa por cima, e eles não notam Ares e o falso Danon sentados nele. Que descuido! Eles ainda desconfiam do dragão voando em direção às ruínas élficas e decidem persegui-lo. Que aventura! Red corre o mais rápido que pode e alcança Rich e Tis. Que velocidade! Ele diz a ela que Danan também está a caminho. Que notícia! E ela pede desculpas porque encontrou Danan antes, mas não contou a ele. Que gafe! Red pergunta se ela notou algo diferente em Danan na época, e Hit não consegue identificar nada. Red percebe o que aconteceu e diz a chocada Hit que Danan está sem o braço direito, arrancado por Shizenden, que milagrosamente sobreviveu a uma facada no coração. Além disso, Shizenden tinha a capacidade de se transformar em quem ele devorava, então o Danan falso é ele também. Hit se arrepende de ter escondido isso do Red e jura que se encontrarem Shizenden, ela o mata, e Red também promete se juntar a ela na luta. Depois disso, ele avança correndo seguindo o dragão e chega às ruínas élficas. Red usa um bastão luminoso mágico para navegar pelas ruínas escuras, e então pula num buraco usando sua habilidade Queda Lenta. Enquanto explora as ruínas, ele encontra um aviso que diz: Instalação de administração de heróis, e se pergunta o que está acontecendo. Ele chega à sala onde Heisenberg está preso e pergunta onde está Rudy. Ele não faz ideia, e até se recusa a chamá-la. Então Red o convence à força, e Rudy vem correndo salvar seu fornecedor. Mas ao ver o irmão, ela larga a arma. Red a leva para uma conversa particular e diz que ouviu tudo sobre a Tis. Ele não repreende a irmã por usar drogas. Em vez disso, diz que está trabalhando em remédios que controlam os impulsos das bênçãos para ela. Rudy fica chocada e pergunta por que ele faria isso, já que passou a vida protegendo o mundo e ajudando a todos. Red responde que tudo o que ele sempre quis foi protegê-la, e ajudar os outros era só uma consequência. Ele afirma que tudo bem para Rudy decidir seu próprio caminho, e mesmo que ela queira deixar de ser heroína, ele a apoiará.
Rude não consegue acreditar nele tão de repente e pede uma confirmação. E ele mais uma vez diz que ela tem o direito de decidir a própria vida. Ela se emociona e se apoia nele, agradecendo por ele sempre estar ao lado dela. Logo, Rich e Tis também chegam às ruínas, e Tis pede desculpas a Rude por tê-la entregado, porém Rude já a perdoou, e a agradece por ter trazido o irmão dela até ali. Red quer falar com Heisenberg sobre como conseguir corações de demônios machado para o remédio. Mas antes, Rude revela que Belial disse que a nova bênção da droga vinha da malícia residual do demônio machado. Porém, não ela afetou assim, e em vez da bênção do demônio machado, uma bênção sem nome surgia nela. Sua nova bênção não lhe dá habilidades nem impulsos, e Red fica perplexo ao ouvir isso. Nem Heisenberg ouviu falar de algo assim, mas ele crê que se a bênção do demônio machado não despertar, Rude não terá surtos assassinos pela droga. Todos ficam aliviados que a situação não é ruim, mas então Tissus alerta sobre algo se aproximando rápido. Uma enxurrada de olhos gigantes e assustadores se aproxima, e Red percebe que é um feitiço que revela a localização de quem toca os olhos. Rude não se importa, e explode os olhos com magia de raio e foge. Red a persegue, instruindo Rich a segui-los e manter Heisenberg seguro. Rude localizou o conjurador e corre até ele, mas fica chocada ao encontrar Ares esperando por ela. Ele enlouqueceu de vez e parece que precisa urgentemente de um hospício. Ele pede para Rude ir com ele, já que podem derrotar o Lorde Demônio sozinhos e não precisam de nenhum outro fracote ao lado deles. Rude diz que vai deixar de ser heroína, mas Ares não aceita um não, e crê que ela faz isso pelo irmão perdedor. Red tenta explicar a verdade, mas ele o ataca com força e o joga contra a parede. Ares exclama que, livre do peso morto, Rude deveria se juntar a ele, mas ela, furiosa, o esfaqueia. Rude diz que, como o irmão não se feriu gravemente, ela o deixaria viver, mas não voltaria com ele de jeito nenhum. Ela vai até Red, o cura e deixa Ares sangrando no chão. Ele fica mais insano a cada segundo, gritando que até a heroína é uma idiota sem salvação. O falso Danan, ou Shissenden, observava e se transformou em Bui para se aproximar de Ares com uma poção de cura. Ares se cura com magia e diz a Shissandan que sabe quem ele é por sua habilidade de avaliação. Shissandan vai direto ao ponto, dizendo que não quer lutar, e sim formar uma aliança temporária. Ele diz a Ares que uma relíquia do primeiro herói está escondida ali, e se ele aderar Rude, ela voltará para o lado dele. Enquanto Shissenden leva Ares a espada, ele se lembra do primeiro encontro com Rude e de como já sabia que ela seria a salvadora do mundo. Ele respeitava profundamente a bênção da heroína e queria dedicar sua vida por ajudar Rude a salvar o mundo. Agora tudo pelo que ele tanto lutou foi tirado dele, e ele está determinado a recuperá-lo a qualquer custo. Do outro lado, Red e Rude se juntam ao grupo e contam que Ares esteve ali, tentando conquistar Rude. Tis o monitora e avisa que Ares foi para o porão com alguém que tenta ocultar a presença com magia. Hit suspeita que seja Shissenden, e Red quer confrontar Ares, alertando-o que está sendo enganado por um demônio. Heisenberg, sem entender nada, pede explicações, mas não obtém resposta e só lhe resta seguir o grupo em direção a Ares. Enquanto isso, Danan, Theodora e Albert também entraram nas ruínas. Danan quer achar inimigos e lutar na hora, mas Theodora pede cautela, pois precisa dele. Danan a coloca na friendzone na hora e sai correndo, arrombando portas com socos potentes. Enquanto isso, Shissenden e Ares chegam ao nível mais baixo das ruínas, que parece um laboratório de alta tecnologia. De repente, Danan quebra uma janela e pula, roubando uma espada de um esqueleto e a arremessando em Shissandan. Ele bloqueia no último momento, mas suas mãos ficam dormentes pelo impacto. Ares se surpreende ao ver Danan sem um braço, mas o manda sair da frente para ele terminar a batalha com o demônio. Shissandan o ataca primeiro, esperando tirar vantagem da deficiência de Danan, mas ele o soca com a mão esquerda e o derruba. Danan diz a Shissandan que desde que tirou seu braço dominante, ele treinou o esquerdo e ficou ainda mais poderoso. Ele lança um soco potente no demônio, o prende na parede e o ataca com socos e chutes insanos. Shissandan não consegue revidar e pede ajuda a Ares. Ares pondera se deve atacar Danan, um ex-camarada e muito mais forte que ele em combate corpo a corpo. Porém, sua ganância pela arma do herói anterior o força a atacar Danan com uma lança trovejante. Danan desvia, mas o raio ainda o atordoa, e Shissenden o esfaqueia, causando uma explosão em suas entranhas. Danan ainda está de pé após sofrer danos sérios, e para derrotá-lo de vez, Shissenden se transforma em sua verdadeira forma.
Ele ataca Danan com sua técnica de 6 espadas, mas ele defende todos os golpes só com o braço esquerdo e quebra todas as espadas, uma por uma. Porém, Shissenden escondia uma lâmina sob os pés e esfaqueou Danan, que aceitou a derrota e desmaiou. Ares não sente nada ao ver seu ex-companheiro derrotado, pois não é a primeira vez que ele trai alguém. Ele planejou emboscar Red na Floresta Encantada, pois sabia o quão forte ele era. Era exatamente por isso que Ares queria se livrar dele, já que, com Red por perto, ele não poderia levar o crédito de ser o braço direito da heroína. Shizandan agradece a Ares por salvá-lo, e pega a espada que Danan jogou, enquanto avançam para o objetivo. Chegam a uma porta trancada, e Shizandan usa um diamante em forma de coração para desativar o mecanismo e abri-la à força. Ao chegarem à sala central da instalação, Ares fica chocado com a tecnologia avançada, muito além de seu tempo. Mas seu espanto cresce quando Shizandan abre um armário, revelando 5 espadas idênticas e uma similar faltando no conjunto. A espada era a matadora de demônios sagrada, empunhada pela heroína Rude. Ele não crê que existam 6 dessas espadas, quando os textos dizem que era única. Porém, Shizandan revela que nenhuma é a matadora de demônios sagrada, e até a de Rude é falsa. Ele diz que as espadas são meras réplicas das divinas usadas pelo primeiro herói, e até a alma da heroína atual é só uma cópia da alma do primeiro herói. Shizandan diz a Ares que há 2 coisas que ele deve fazer para Rude voltar ao caminho de heroína. Primeiro, ele deve dar a ela uma dessas 5 espadas, que fortalecerá a bênção dela e purificará os efeitos da droga. A segunda é eliminar qualquer motivo que ela tenha para deixar de ser heroína. Ares pensa imediatamente em eliminar Red, e enquanto o demônio lhe entrega uma espada, ele ri como um maníaco. Red e seu grupo chegam a um pátio com 3 portas, e sentem Shizandan por perto. Rude tira a espada de Red, a Thunderwaker, de sua caixa de itens e a devolve. Logo, uma porta se abre e Shizandan sai dela na forma da professora de Reed. Ela, furiosa, o ataca sem hesitar, mas descobre que só cortou uma ilusão. O verdadeiro Shizandan estava escondido com um feitiço de invisibilidade por perto, e ela bloqueou o ataque dele de alguma forma. Red corre para apoiá-la, mas enquanto enfrentam o demônio, Ares os ataca de repente com magia de fogo. Red e Hit desviam do ataque e Rude cria um escudo mágico ao redor deles para protegê-los do fogo. Ela diz a Ares que ele ainda pode ser perdoado se parar agora, mas ele responde que é tarde demais. Ares e Rude se atacam com magia de raio, e seus ataques se equivalem. Eles sacam as espadas, e Ares espera apenas tocar sua espada em Rude. Porém, ela cria um poderoso redemoinho só ao girar a espada, empurrando Ares e Shizandan para trás. A espada de Ares é destruída, e Shizandan percebe que os poderes de Rude já eram mais fortes que os do herói anterior. Nesse instante, Tis sente algo vindo do chão, e enquanto Red e Rich tentam desviar, o chão se quebra, e Theodora surge montada num dragão. Ela ataca Rich sem aviso e aprende com correntes espirituais. Theodora então ataca Rude, que bloqueia e pergunta o porquê. Theodora responde que deve matar a heroína agora para salvar o mundo, e Rude retruca que nunca quis ser heroína, e foi basicamente forçada a isso. Theodora ataca de novo, dominando Rude e alegando que por sua negligência muitos sofrem e ela a matará para um novo herói nascer. Enquanto isso, o dragão de Theodora pisa em Rich, e Red fica dividido entre salvar a irmã e a amada. Hit se contorce e se liberta da garra do dragão para desmascarar a balela de Theodora. Ela diz que as pessoas são mais que suas bênçãos, e Rude não pode ser só a heroína e mais nada. Theodora diz que as pessoas devem viver conforme suas bênçãos, pois é a vontade de Deus, e Hit responde que Deus está errado. Até Shizandan concorda com ela, e acrescenta que ter a bênção de um herói não torna alguém digno de salvar o mundo. Red percebe que o dragão vai atacar Rich e corre para salvá-la, abatendo-o. Porém, Ares aproveita a chance e joga um cubo metálico gigante neles, arremessando-os num elevador quebrado, e eles caem. Rude entra em pânico ao ver o irmão atacado e corre para enfrentá-lo. Theodora tenta impedi-la, mas Rude a afasta com um golpe antes de correr para Shizandan. Ele a ataca, e sua espada sagrada se quebra ao bloquear o golpe. O chão sob seus pés desaba, e eles também caem. Agora Ares sente que está a um passo de seu objetivo. Ele ri, dizendo que Red está morto e ele vivo, o que significa que Rude não terá escolha se não ir com ele. Ele nota Tis atrás dele e a ataca com um mini tornado, só por capricho. Tis luta para se levantar e declara que um louco como ele não pode ser encarregado da heroína. Ela fala como Rude é só uma garota comum por dentro e que protegerá a amiga a todo custo, mas então desmaia. Ares ri como o vilão louco que é, e isso irrita Heisenberg.
Ele joga uma bomba de fumaça e repreende Ares por nem perceber que é o vilão. E Ares o derruba na hora. A aranha de Tis avança para defendê-la do Mago Louco, mas ele simplesmente a esmaga. Por outro lado, Red e Hwit caem livremente com o elevador, sem saber que Danan está abaixo deles. Ele se recuperou dos ferimentos e sabe que, enquanto todos pensam demais, ele deve fazer o que pode para salvar os amigos. Ele nota o elevador e usa uma técnica de artes marciais para criar uma tempestade que o estilhaça e ergue Red e Hwit. Eles surgem no andar de Ares, que surta por ter falhado de novo. Ele os ataca com uma lança de raio gigante, e Red avança contra ele, com Hwit o fortalecendo com magia. Ele aguenta o raio, mas Hwit sofre o dano total. Ares confia que pode matar Red, mas ao tentar conjurar, percebe a mão presa pela seda da aranha. Ele percebe que não pode fazer nada, e Red o ataca, literalmente o desarmando com um golpe rápido antes de derrubá-lo. Ares grita por ajuda, pedindo a Xandan para restaurar suas mãos e usar magia, mas ninguém vem ajudá-lo agora. Em seus últimos momentos, ele percebe que, apesar de jurar servir a heroína, só a machucou, e morre lamentando suas decisões. Enquanto isso, Rude está no porão, enfrentando Xandan, que a declara uma ameaça à ordem deste mundo, e jura eliminá-la. Ele cobre suas espadas com uma aura mágica e ataca Rude, mas ela consegue se defender só com sua espada quebrada. Ela declara que só quer viver como uma garota normal com o irmão, mas Xandan diz que ela deve sacrificar tudo para se tornar a heroína. Rude não aceita o papo dele e declara que está cheia de raiva agora. Xandan percebe que ela transborda poder e não tem esperança de enfrentá-la. Rude o ataca e o soca com toda a força, e Xandan bloqueia o ataque com suas espadas. O soco de Rude estilhaça tudo e o manda voando em velocidade supersônica. Ela então corre para a espada que Xandan deixou cair e a pega para acabar com ele de vez. Enquanto Xandan é desfeito em pedaços, ele sorri, pensando que fez a heroína pegar a espada, e isso significa que a bênção dela ficará muito mais forte e a controlará por completo. Assim que Rude o finaliza, ela de repente se torna uma máquina de matar fria novamente. No andar de cima, Red trata a Theodora ferida, pois ainda a considera amiga, mesmo após o ataque. Logo, Rude sai após a batalha, com um ar sombrio. Red se aproxima, mas percebe que algo está errado. Porém, é tarde demais, e Rude o ataca, mas Tis entra no meio e recebe o golpe no corpo. Ela diz à heroína para não machucar seu querido irmão e então desmaia. Red fica chocado e percebe que a irmã não está no controle de si. Red pede a Hwit e Heisenberg para cuidarem de Tis enquanto ele distrai Rude. Ela o segue enquanto ele se afasta e o ataca de novo. Red bloqueia os golpes e tenta acordá-la, mas ela não responde e continua a empurrá-lo. A espada de Red racha, ele a descansa e saca sua espada de bronze. Rude corre para ele de novo e ele usa sua espada de bronze para interceptar e prender a dela. Red torce a mão dela para desarmá-la, e Rude finalmente sai do transe. Ela começa a chorar ao perceber o que fez e se agarra a Red, que a conforta. Danan e Albert chegam ao andar após a ação, e a voz alta deles acorda Theodora. Hwit diz que seus poderes não são fortes o suficiente para curar o ferimento de Tis, e Rude enxuga as lágrimas enquanto corre para ajudar a amiga. Porém, ela logo descobre que não consegue canalizar o poder de sua bênção. Ela chora de novo, dizendo que a bênção que a forçava a lutar quando não queria, agora se recusa a dar poder quando ela realmente quer salvar alguém. Theodora se aproxima e usa seu poder para curar Tis, e então diz a Rude que não vai se desculpar, pois acreditava que seu caminho estava certo. Ela afirma que após Red deixar o grupo, só havia uma razão para a bênção de Rude não a impulsionar a trazê-lo de volta. Theodora crê que Rude ficou forte demais, e não precisava de um grupo. Todos com ela só atrasavam. Com sua resistência a necessidades biológicas, Rude poderia avançar sozinha e derrotar o Lorde Demônio, se preciso. Theodora afirma que percebeu que ser herói era algo solitário e cruel. Mesmo assim, quis impulsionar Rude para que cumprisse seu papel. Ela admite que foi um grande pecado trair a heroína e sua amiga. Então ela pede para Rude a derrubar. Porém, Albert começou a se impar pela Theodora e defende que, embora suas ações fossem excessivas, ela só fez o que achava melhor para a humanidade. Ele diz que o caminho para salvar o mundo como herói era muito mais sombrio do que pensava, e é normal as pessoas se dividirem entre pensamentos opostos. Porém, Theodora teve a determinação de seguir seus ideais até o fim, e isso a torna uma heroína.
Albert implora para pouparem a vida dela. Antes que alguém comente, Tis acorda, e Rudy fica feliz em vê-la bem. Ela diz a Theodora que não quer mais derramamento de sangue hoje, e declara que viverá como Rudy de agora em diante, e não como a heroína. Rudy afirma que sempre acreditou que Theodora era mais digna de ser chamada de heroína, pois lutava para salvar o mundo muito antes dela. Red intervém dizendo que só a força não faz um herói, e o que conta é o desejo de salvar o mundo. Theodora fica feliz e decide embarcar em sua jornada para derrotar o Lorde Demônio com companheiros de ideias semelhantes, em vez de forçar o trabalho em alguém relutante. Logo, todos os outros se estabelecem em uma vida pacífica, e Rudy e Tis se mudam para Zoltan permanentemente. Eles visitam a loja de Red um dia e começa a nevar. Rudy não está mais protegida pela bênção e finalmente sente o que é o frio. Hit a manda entrar para não pegar um resfriado e Rudy responde que nunca teve um antes. Então ela está ansiosa pelo seu primeiro resfriado. Ela começa a espirrar na hora, e Red a envolve com o casaco enquanto a leva para dentro. Eles se sentam para o café da manhã e Rudy pode finalmente saborear a pizza. A nova bênção que ela recebeu depois de umas experimentações meio intensas foi batizada de Nova Verdade. Ela possui uma habilidade poderosa, a Dominadora, que pode controlar e subjugar outras bênçãos. Usando essa habilidade, ela consegue dominar a bênção de seu herói sem precisar da bênção do diabo. À noite, o padre local celebra uma missa para Ares, e só seus antigos companheiros de equipe comparecem. Segundo a igreja, na reencarnação, a pessoa sempre recebe uma bênção diferente da anterior, tipo uma atualização divina. E Red torce para que Ares, na próxima vida, esteja livre do fardo de ser um santo. Após o funeral, Danan avisa aos amigos que partirá em breve para se juntar a Theodora e Albert na luta contra o Lorde Demônio. Mas antes, ele quer saber se Red tem alguma pista de como Tissendon conseguiu empunhar as espadas sagradas, aquelas feitas para acabar com o tal Lorde Demônio. Também tem a questão de por que havia 6 espadas idênticas, e Tis sugere que o número batia com os braços dos demônios Asura, tipo o Tissendon. Mas antes que a cabeça de todo mundo explodisse, Red mandou Rudy e os outros pararem de pensar nisso. Afinal, agora era trabalho da Theodora quebrar a cabeça para resolver. Depois disso, Red volta para casa, para Hit, que andava meio ansiosa e insegura nos últimos dias. Ela acredita que todos precisam de Red e de sua bênção para guiá-los ao caminho certo, e teme que um dia ele possa deixá-la para guiar outra pessoa que precise. No entanto, Red a abraça e diz que não há ninguém mais importante para ele do que ela, prometendo que viverão juntos para sempre, aproveitando suas vidas tranquilas. Red e Hit finalmente alcançam seu felizes para sempre, e desfrutam de uma vida de casados plena e feliz. Rudy também virou uma garota perfeitamente normal agora, e trabalha como a nova aventureira Rank B de Zoltan, dando uma força para o irmão também. Os três, junto com Tis, vivem como uma grande e feliz família, curtindo sua vida tranquila e estendendo a mão para quem precisar.